Vou começar aqui pela equipe Mata Burro, que foi a campeã de 2011. Depois a gente vai para a GR2 e finaliza com a Gloriosos. Pode começar aí. Bom, boa tarde a todos. Eu não sei se todos vocês sabem, né? Eu acho que tem no material, mas a nossa tecnologia, nós somos da equipe Mata Burro, aqui tá eu e o Ali, eu sou o Murilo. A nossa tecnologia era a comercialização de extratos supercríticos, que é um meio de extração, e tinha lá o laboratório que tinha esses extratos. A nossa tecnologia no começo era pitanga, mas a gente começou a trabalhar também depois, tivemos aí um bom tempo depois do desafio trabalhando com outras plantas, né? Não só a pitanga. Foi uma experiência maravilhosa, acho que muito enriquecedora, né? E ela foi principalmente muito enriquecedora porque nós podemos testar vários modelos de negócio com o mercado. Nós elaboramos as primeiras abordagens, nós fomos para o mercado, vimos que as primeiras abordagens não eram o bastante, nós tivemos que voltar e refazer isso várias vezes. Então, esse exercício de perseverança, eu acho que foi a coisa mais gratificante da minha experiência no desafio Unicamp. Você tem algum... Bom dia, boa tarde também, pessoal. Eu acho que o mais interessante é que no desafio é que a gente acaba saindo do mundo acadêmico para entrar no mercado. Então, você começa a enxergar como é a necessidade das pessoas, das empresas, e você começa a perceber como são construídas as relações, né, nesse mercado, das necessidades, das dificuldades que a gente tem, às vezes para conseguir investimento ou para conseguir que a pessoa dê credibilidade para aquilo que você está apresentando. Mas é legal que nisso você cresce bastante, porque você tem que desvencilhar esse nó, né, e conseguir mostrar o valor daquilo que você está apresentando. Isso é uma coisa bem bacana que a gente aprendeu no desafio e que eu acho que é uma coisa que vocês têm que focar também. Se desenvolver para se ver como uma pessoa de negócios e poder apresentar isso lá na frente. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Haylor, do grupo GR2. Bom, também vou falar um pouquinho do que a gente fez, né? Na verdade, nós criamos um sistema. Esse é um sistema que é uma versão intermediária do que tem hoje em dia para ciclismo. Não sei quantos de vocês conhecem. Hoje você tem ciclocomputador, que é o aparelhinho que normalmente você coloca na bicicleta para medir velocidade, distância percorrida, essas coisas. E também tem aqueles programinhas que você baixa o aplicativo para seu smartphone e com o uso do GPS que ele tem, você também consegue fazer um rastreamento da posição, a velocidade. O nosso sistema era um sistema intermediário. Ele tinha um hardware, uma parte física mais acurada e tinha um aplicativo. O que tínhamos? A patente, inicialmente era uma patente que era focada para usuários de cadeira de rodas. A gente extrapolou, que é uma das coisas que eu acho bem interessante, vocês pegarem as patentes e tentarem extrapolar para procurar o maior número de usuários possíveis. Porque aí fica muito mais fácil administrar os custos, todos os recursos que vocês vão ter que ir atrás. E, voltando ao nosso sistema, ele foi um sistema mais acurado que servia para usuários de cadeira de rodas e para ciclistas. E aí chegamos a montar várias versões sobre essa plataforma. Então, com essas versões, a gente poderia ter um sistema de monitoramento para as cidades, que seria de acessibilidade, né? Você tem, nas grandes cidades, é difícil, às vezes, você ou os cadeirantes acharem o melhor caminho para chegar a um lugar. Você tem outra versão, que é para autotreinamento, né? As pessoas querem monitorar e saber algumas variáveis para melhorar a sua condição. Oi, sou o último até que acabou a bateria também. E um sistema que é acompanhamento de treinamento. Na verdade, você teria um treinador virtual que consegue acompanhar você e você tem um sistema para realmente ver sua progressão. Boa tarde, pessoal. Tem que falar aqui em 2 minutos, que senão o microfone corta, viu, né? Não, meu nome é Luiz Eduardo, também sou do GR2,
E foi bem bacana participar do desafio, porque acelera bastante a gente fica focado mesmo no que a gente quer fazer de negócio, então acelera bastante. A mentoria empresarial é muito importante também para você ter uma visão fora da universidade, então foi bem bacana. A gente cresceu principalmente nessa parte de desenvolvimento do negócio, né? O mentor, quando a gente chegou, apresentou a ideia para o mentor empresarial, ele começou a abrir o escopo de aplicação do produto, coisa que a gente não pensava. Então, é super importante esse contato com os mentores também. Então, acho que o recado é esse. Sou Thierry Sintra Marcondes, estou representando a equipe Gloriosa. Infelizmente, o pessoal aqui não pôde vir, que é uma equipe multidisciplinar, né? Tem um cara já em Portugal, o outro no Chile, então vou falar por eles. Primeiro, só para vocês saberem, a gente pegou uma patente que é para um sensor para detecção de combustível adulterado. Eles falam, nossa, mas já combustível adulterado, que bacana, isso vai dar certo, todo mundo tem interesse. Será que é isso mesmo? Daí pode ter o lado de negócio, que todo mundo falou, vamos conversar com o cliente. E também tem o lado tecnológico. A gente procurou abordar os dois, porque, por um lado, o público em massa teria interesse, mas será que as montadoras realmente a gente estaria gerando esse valor para eles? Será que eles pagariam por isso? Quem pagaria? É tudo uma questão que você vai desenvolvendo e aplicando no desafio. Mas será que só isso? Não. Será que essa tecnologia vai conseguir atender a isso? Porque eu pensei, quando eu entrei no desafio, fui desenvolvendo, não somente participar do desafio, mas sim dar uma continuidade. Para mim, o desafio está apenas começando. Sair, apesar de ser o vencedor, a gente está mudando muita coisa, desenvolvendo muita coisa, fazendo muita coisa. Então, agora realmente que é o desafio mesmo, um aprendizado muito grande. Eu acho que eu amadureci e acelerei muito desde o desafio para cá. Bom, queria agradecer a todos que fizeram os comentários iniciais. A gente vai começar agora a fazer as perguntas. Eu queria, na mesma ordem, acho, né, para manter, perguntar uma coisa que eu acho muito importante. O que vocês acham que foi o maior qual foi o maior aprendizado assim, durante o desafio, para todos vocês? Assim? Você falou assim, poxa, o desafio me ensinou isso. Se tivesse que resumir em um conteúdo aprendizado, eu gostaria que vocês resumissem isso aí para o pessoal aprender um pouco. Bom, tá todo mundo escutando? Bom, como o Virgílio disse, foram vários aprendizados, né? Talvez escolher um seja uma tarefa difícil, mas do meu ponto de vista, eu acho que o maior aprendizado que eu tive foi essa questão de estar reinventando sempre o negócio. Você tem uma boa ideia, ter uma boa ideia não é o suficiente. Você vai lá, você vai tomar todas as bordoadas do mercado, você vai voltar, ter que perseverar naquilo, se remodelar e estar sempre com a cabeça aberta para todas as possibilidades. Que é uma coisa, como eles comentaram, o pessoal do GR2, é uma coisa que você tem um auxílio muito grande do mentor nessa parte. Os mentores, as pessoas que vocês vão conversando, vão te dando dicas para abrir o escopo de aproveitamento do produto e abrir sua visão do mundo empresarial, né? No nosso caso, a gente sempre começou focando o nosso negócio em vender para a empresa. B2B, lá, business to business, vender para a empresa, vender para a empresa, vender para a empresa. Talvez vender para o consumidor final fosse uma coisa mais interessante. A gente foi ver e é uma coisa mais interessante. Então, essa questão de você ampliar a sua visão, eu acho que foi o maior aprendizado do desafio na participação. Bom, eu concordo com o Murilo. A gente, na verdade, a equipe teve bastante perseverança, porque várias vezes a gente tomou mesmo realmente bordoada. Você vai conversar com uma empresa, não é aquilo que eles querem. Você vai conversar com outra, eles têm várias exigências que a gente não conseguia atender naquele momento. Mas isso que é legal, você começa a delinear qual que é o melhor traçado para você seguir no seu plano de negócio. É isso. O maior aprendizado que eu tive, assim, além de ter vários outros, foi sempre acredite em você. Assim, tudo tem uma solução. Por quê? Você vai,
sensor como terá? Será que outras equipes não pegaram essa tecnologia? Será que já não existia alguma coisa sendo desenvolvido? E até quando a gente foi no laboratório do professor, o professor mostrou o protótipo 50 centímetros, como que vai colocar isso no carro? Ah, tem um computador que custa $50 mil para interpretar isso. Quase quebrou nossa perna, mas a gente falou, não, deve existir algum modelo de negócio ou alguma forma de solucionar esse problema. Realmente, já tinham empresas fazendo isso, ainda não sei por que elas não progrediram, mas estamos investigando, mas vamos focar no que é nosso, vamos tentar desenvolver. Esse equipamento 50 mil, um dos meus sócios, que é engenheiro elétrico, ele conseguiu um sensor que faz, não com a mesma precisão laboratorial ou militar, mas uma precisão aceitável pelo mercado, e conseguimos substituir. Agora a gente está olhando a parte ótica, como que vai inserir no carro. Então, tudo tem uma solução. Vamos usar a cabeça, vamos pensar, a gente está na Unicamp, que é um polo, dá para contornar. Acreditem em vocês mesmos. Esse foi o maior aprendizado que eu tive. O maior aprendizado para mim foi poder saber visualizar mesmo a importância de você colocar a ideia na prática, porque ideias boas a gente tem aqui, tem milhares de ideias boas, mas quando a gente faz o desafio, a gente vê a diferença que é uma ideia colocada na prática, quando você vai fazer uma pesquisa, quando você vai conversar com um possível cliente. Isso, eu vi a importância disso. Uma ideia que você, quando você tem uma ideia, não é uma ideia que você acha legal, que você quer fazer, eu sempre gostei dessa ideia, mas tem que ser uma ideia que o seu cliente quer, para quem você está vendendo quer. Então, ter essa noção, mudar um pouco essa visão e tentar o tempo todo colocar a ideia na prática, foi o meu maior aprendizado. Bom, pessoal, para mim, assim, eu concordo com o que todo mundo falou, realmente é isso, mas pessoalmente, eu acho que eu descobri se realmente eu queria ser empreendedor ou não. Porque quando você vai na prática, você conversa com as pessoas, você vai aprender um monte de coisas, mas você vai meio que enxergar o tamanho da encrenca. É mais isso. Porque você vai perceber que tem muita coisa que você não sabe. Você ou é um cara muito técnico, ou é um cara bom de conversar, talvez vai ser um cara bom de marketing, bom de vendas. Mas você, para ser empreendedor, eu acho que você tem que juntar muita coisa e ter disposição de você gastar muito tempo. Sim? Porque a gente não sabe algumas coisas. E descobrir dentro de você se você estaria disposto a ir atrás, a aprender o que você não sabe. Se você não sabe administração, se você não sabe contabilidade, se você não sabe marketing, se você não sabe um monte de coisa, se você está disposto a aprender tudo aquilo e ir no mercado, ir lá e testar, validar suas ideias. Lógico, acreditar em você, mas descobrir se o perfil de cada um vai ser de empreendedor ou não. Acho que é uma terceira opção, como a gente sabe. Você tem várias opções de carreira, várias opções de pesquisador, ou empregado, muita coisa. Mas descobrir isso em vocês, eu acho que seria o mais importante se cada um conseguir. Bom, eu achei bem interessante esse ponto, né? E eu vou aproveitar esse ponto tocado pelo pessoal da GR2 para fazer uma pergunta mais de caráter pessoal, assim, para vocês. Queria fazer uma pergunta. Empreendedorismo dói? Essa é a pergunta que eu acho que eu senti um pouco aqui. Você consegue vivenciar no desafio, no dia a dia do desafio, essa dor, essa angústia, essa superação do empreendedorismo? Então tivesse que... Pega esse, porque está tudo sem bateria. Alô? Então, se empreendedorismo dói, eu diria que dói muito. A gente até brinca, né? Fala que no final do dia, da rodada do mercado ali, a hora que você vai, você apanhou bastante, chega lá, tá sua amiga garrafa de uísque para te ajudar lá. É muito doloroso. Não é fácil.
sempre a gente pensa, se fosse fácil, todo mundo seria empreendedor, todo mundo estaria milionário, bilionário, mas é muito difícil, né? Às vezes não basta a gente... eu sei que é importante a gente acreditar na gente, só que isso só não basta. A gente precisa ir lá e desenvolver a parte que a gente precisa desenvolver. Se você não sabe vender, você vai ter que aprender a vender, porque ninguém vira empresário sem venda, sem um cliente. Então, você vai ter que passar por esse aprendizado, você vai ter que passar por outros aprendizados também. Por exemplo, no âmbito do desafio, a tecnologia é um grande aprendizado que vocês vão ter que passar invariavelmente, e é doloroso também essa questão de aprender tecnologia. Você vai ter que aprender tecnologia, você vai ter que aprender a vender, e você vai ter que desempenhar isso satisfatoriamente. Então, não é fácil, né? Essa eu acho que é uma questão muito bem colocada. Muitas vezes nós nos esquecemos disso, mas requer bastante sangue, suor e perseverança. Essa coisa de empreendedorismo dói, eu já tinha aprendido até numa matéria de termodinâmica, até na engenharia. Um professor aqui, não sei quem conhece, quem faz engenharia mecânica, um professor chamado Killer. Numa das aulas ele me encarou assim, que eu tinha feito exercício errado, e falou assim, no pain, no gain. E me descontou meio ponto aí. Ou seja, realmente é isso. Se você não coloca, não se desafia, não sente aquela dor, você nunca vai estar ganhando. Ou resumindo saia da sua zona de conforto. Sair da zona de conforto tem um pouco realmente de desconforto, realmente um pouco de dor, mas é a partir desse momento que você vai estar ganhando, crescendo, aprendendo. E no desafio mesmo, passamos por vários, às vezes isso. Putz, precisa entregar o Canvas amanhã, e ainda falta uma parte, vai ter que madrugar um pouquinho, daí no outro dia, sabe, aquele cansaço, aquele tal, o cliente simplesmente falou, não tenho tempo agora, e fecha a porta aí, daí todo aquele caminho que você já tinha trabalhado, você fala, nossa, caramba, que desperdício, até você sente assim, aquele frio na barriga. Ou seja, tem tudo no pain, no gain mesmo. O empreendedorismo dói, sim, porque você tem que aprender, sempre tem que estar aprendendo, sempre tem que estar observando quais são os seus pontos fracos e tem que estar correndo atrás. Você não pode se dar ao luxo, isso eu não gosto, isso eu não vou fazer. Você tem que correr atrás. Mas a parte boa também é que, pelo menos que eu senti, é muito motivante. Quando eu estava participando do desafio, eu estava finalizando a minha tese de mestrado, estava prestes a defender, e mesmo assim, no fim de semana, eu arranjava força, arranjava a energia para ir lá e fazer o Canvas, para ir lá desenvolver alguma coisa, porque realmente é instigante. Eu acho que já todo mundo falou mais ou menos o que dói, né? E o nosso mentor, ele falava, se você é um cara que quer trabalhar 8 horas por dia, você não pode ser empreendedor. Empreendedor é um cara que tem que acordar com as ideias, tem que ficar o dia inteiro trabalhando, e provavelmente você vai trabalhar 10, 12 ou mais horas por dia, porque não tem muito o que fazer. Você precisa ir atrás de muita coisa que você não sabe, e eu acho que o maior desafio de vocês é descobrirem se vocês, o que vocês estão dispostos a ir atrás, porque vai doer. Bom, eu acho que essa pergunta foi bastante interessante para a gente desmistificar um pouco essa questão do empreendedor super-herói, né, que a gente enxerga nas revistas e nesse movimento muito grande de empreendedorismo que está na região. Fala, pô, empreendedor é maravilhoso empreender, é super legal, tal. Sim, mas se vocês forem com esse pensamento só na cabeça para entrar no desafio, a chance de frustração é alta. Então, nós temos que é maravilhoso, é gostoso, é motivante, como eles colocaram, mas também dói, e essa dor é normal. Essa dor é uma coisa essa angústia que vocês vão ter porque vocês não enxergam o futuro, é normal, é tranquilo, e eu acho que foi legal que eles compartilharam um pouco desse conhecimento com a gente, né? Vocês vão ver que, uma vez passado
isso na prática, né, como o Thierry comentou, no pain, no gain, vocês vão ficar mais fortes, terem ganho mais, aguentarem mais as variações do mercado. Então, outra pergunta que eu vou fazer agora é o seguinte, é mais de cunho prático. Eu sei que para poder ficarem nas primeiras posições aí do desafio, vocês tiveram que ir muito ao mercado. Vocês fizeram bastante pergunta, conversaram bastante com o mercado. Eu queria saber duas coisas, basicamente. Primeiro, como vocês fizeram para ir no mercado e não parecerem picaretas? Porque vocês tiveram que aprender a tecnologia em 3 meses. Uma tecnologia é algo bem complexo. Como vocês fizeram para ir ao mercado, sabendo a tecnologia e falar de igual para igual com pessoas que trabalhavam há mais de 10 anos no segmento, né, e vocês estavam tentando trazer uma nova proposta? E 2, né, a segunda pergunta é, como vocês conseguiram contatar essas pessoas importantes no mercado? Bom, gente, a parte de contatar essas pessoas, como você chega na pessoa, acho que não tem segredo. Você sabe mais ou menos, quando você vai vender B2B, você sabe mais ou menos qual empresa que você quer que seja seu cliente, vai lá no site dele, pega o telefone, fala para falar com o responsável da área. Às vezes funciona, às vezes não funciona, dependendo do jeito que você estiver falando, você vai ver se funciona ou não. Uma palavra mágica, né, que abre as portas é a palavra Unicamp. Você fala que você está com uma tecnologia da Unicamp, pelo menos na região de Campinas, pelo menos no estado de São Paulo, talvez no Brasil, ninguém vai fechar as portas para você. É um nome muito forte, então você consegue contato mais rapidamente. Agora, a outra questão de como não parecer picareta no mercado. A primeira palavra é humildade, tá? Você vai chegar lá para falar com o cara, o diretor da empresa, não vai achando que você vai resolver todos os problemas do cara, que você vai fechar, nossa, um contratão que você vai ficar milionário na primeira reunião. Seja sincero com o cara, seja humilde no que você não sabe. Você está aprendendo sobre o mercado, o cara está no mercado há 10, 15, 20, 30 anos, ele vai saber muito mais que você. Não pense que você, lendo um paper lá para se preparar, você saber o que é a tecnologia, ou lendo a patente, ou lendo o perfil resumido, você vai lá e resolver o problema do cara. Você não vai. E talvez passar essa ideia que você está lá para resolver tudo, como o Virgílio falou, você vai talvez se queimar e ficar com a imagem de picareta, tá? Eu sei porque esse foi talvez um erro que todo mundo comete, né? Chega lá, principalmente quando usa o nome da Unicamp, você tem que ter uma responsabilidade muito grande para fazer isso. Então é isso, você tem que estar preparado, ler a patente, lógico, estudar a patente, estudar os papers, pedir a ajuda do pesquisador, do doutorando, do mentor acadêmico, né? Vai chegar um ponto que você vai ter que ir com esse mentor acadêmico na reunião no cliente. Isso aconteceu com a gente, eu acho que deve ter acontecido com outras equipes também. E então é isso aí, você ser sincero com o cara. Olha, nós estamos vendo de comercializar a tecnologia, nós não temos ainda entendido, tudo compreendido como é que nós vamos consertar um problema seu, satisfazer sua necessidade, mas o que nós temos é isso. O que você acha? Então, acho que é essa a questão fundamental. Eu acho assim, você realmente tem que tomar cuidado sempre com aquilo que você está prometendo, você nunca pode se queimar, principalmente quando você está ligado ao nome da Unicamp, que o negócio fica feio aqui dentro, quando você promete uma coisa que você não vai cumprir. Mas tem algumas coisinhas pequenas que você tem que ser picareta. É aquela coisa assim, às vezes o cara... O que aconteceu com a gente foi conversar com uma empresa e os caras queriam uma amostra. E a gente falou assim, não, tudo bem, a gente tem a amostra, a gente vai conseguir a amostra. Aí, durante a semana, foi a gente correndo atrás do professor para conseguir a amostra e tal. A gente tinha na mão naquele momento? Não tinha. Mas não vá prometer mundos e fundos se você não vai conseguir, sabe? Só dando um adendo, o caso da amostra, nós não tínhamos a amostra na nossa mão, mas a gente já tinha conversado com o professor falou que existia a possibilidade da amostra. Porque o risco é muito grande, você falar, eu te dou a amostra, mas você não tem certeza que vai dar, daí você promete pro cara e não cumpre, vai ficar feio demais. Mas algumas pequenas coisas, às vezes, você tem que jogar antes de ter, entendeu? Às vezes você tem que prometer um pouco antes de ter. Mas tome sempre cuidado para não se queimar e nunca prometer algo que você não vai conseguir de verdade. Tem que estar bem seguro que você vai ter. Para
da experiência que eu tive, minha equipe teve, assim, para você chegar nas portas das pessoas, cada um de vocês deve ter um monte de segredo, algumas coisas que ninguém conhece, que eu mesmo não conheço. Eu comecei a falar bastante da minha ideia, do que eu queria chegar, da onde que eu queria chegar, e acabei aprendendo muito com as pessoas. Todo mundo é uma caixinha de surpresa. Pessoas que eu nem imaginava que estava envolvido, seja pelo tio ou por elas mesmas, em algum negócio que poderia me ajudar, acabaram abrindo as portas. Então, os próprios amigos que fizeram indicação, daí depois eu recorri ao meu mentor empresarial, que abriu a porta da Delphi para mim, e veio até o cara, o representante da Delphi na área de comercial, aqui para a Unicamp, que eu marquei uma reunião com ele, utilizando até o nome Desafio Unicamp, ajuda muito, porque você fala, eu estou querendo desenvolver isso, eu quero fazer isso, o pessoal já te olha com outras intenções. Eu quero validar isso para participar do desafio, ou até para um trabalho de conclusão de curso, o pessoal fala, então eles estão desenvolvendo, eles têm algum interesse mais acadêmico e querem talvez aplicar, então vamos auxiliar eles com isso. E isso que foi o que me facilitou. Primeiro, sempre falar que você está participando do desafio, nunca prometer, que nem o pessoal falou, já tenho uma empresa, eu tenho aqui uma tecnologia que vai fazer. Não, eu estou validando algumas hipóteses, será que isso dá certo? Você poderia me escutar algumas coisas? Claro, muita gente vai fechar a porta para você, principalmente se for B2B, que o pessoal fala, então vamos assinar um termo de confidencialidade, ou vamos conversar diante de um advogado, vai ter bastante isso. Mas sempre, aqui ao redor deve ter muita gente que pode fazer uma ponte para você. E uma ponte é muito importante, porque você economiza muito tempo e já chega nas pessoas certas. É isso. O que a gente sentiu no grupo foi que até teve uma abertura grande. Porque quando você apresenta uma solução que, obviamente, não é concorrência para o cara, e se apresenta uma solução que vai ajudar ele a ampliar o negócio dele, ele já abre o olho e já vai querer saber melhor o que você está falando. Se você mostra seriedade, coloca o nomezinho Unicamp lá do lado, então fica fácil mesmo você chegar e conversar. A gente não teve muita dificuldade porque era um sistema que abria poucas portas dos vendedores que a gente entrou em contato. Então, a gente não achou muita dificuldade nisso. Bom, sendo um pouco mais concreto, muitas pessoas já sabem, mas o que melhor funciona sempre é a comunicação pessoal. Se você não conhece a pessoa, tente na sua rede de amigos alguém que conheça. Se ninguém conhece, aproveite as redes sociais. Primeiro utilize o LinkedIn, por exemplo, para tentar ter uma informação mais concreta de alguma pessoa com a qual você quer falar. Você pode usar o Facebook, mas mais para ter noção de quem é a pessoa certa para você ligar. E tenha sempre presente que os meios de comunicação têm uma hierarquia diferente. Não mande uma mensagem no Facebook se você pode mandar um e-mail, né? Uma coisa mais certa. Mas melhor que mandar um e-mail, é melhor você ligar e falar pessoalmente com a pessoa, tentar marcar uma reunião, ir lá, ter um contato face-to-face, né? Isso, às vezes, a gente pensa que não faz diferença, mas o meio pelo qual você começa um relacionamento deixa muito a ver o grau de formalidade que você vai ter, o grau de relacionamento que você quer ter com uma empresa. Então, o e-mail é normal. Se você conseguir que alguém apresente você, vai ser muito melhor. Ou tente na cara dura, mas com a pessoa certa, pelo menos. Bom, entenderam, acho que para resumir a fala de todos aqui, pontos importantes. Responsabilidade na maneira como vocês interagem com as pessoas, por usar o nome da Unicamp e também para criar relacionamento. Bem pontuaram, eu acho que ninguém vai comprar de vocês, salvo sorte, no primeiro momento, na primeira semana, na primeira conversa. Mas lembre-se que enquanto vocês estão interagindo e conhecendo pessoas ao longo do desafio,
conversando com empresas, vocês estão adquirindo capital social. Esse capital social que vocês adquirem durante a competição pode ser muito útil para vocês desenvolverem novos projetos depois, ou até mesmo continuar o projeto do desafio. Então, usem com bastante parcimônia, com bastante respeito, esses canais que vocês vão adquirir durante o desafio. Uma outra pergunta, que agora vou mudar um pouco o foco, né? Eu queria perguntar uma coisa sobre os mentores empresariais. A minha pergunta seria como usá-los da melhor maneira possível. Bom, sobre os mentores, uma coisa que a gente percebeu é, assim, não sou mentor empresarial, mas tem uma diferença gigantesca entre o mentor empresarial e o mentor acadêmico. Iniciando por a visão que cada um deles tem. Então, tentem sempre fazer uma pauta para cada reunião, aproveitem muito bem o tempo de cada um deles e explorem melhor o que cada um deles sabe fazer. Mentor empresarial é um cara que conhece o negócio, ele vai visualizar realmente oportunidades reais de ver se tem cliente para aquilo que você está propondo, ver se aquilo vai ter retorno, ver a concorrência que aquilo vai ter, diferentemente do que você vai obter como mentor acadêmico, no caso. Então, tentem focar e ser bem concretos para aproveitar o tempo dos mentores, que é super importante, eu acho. Eu já comecei, a minha primeira fala aqui já citou os mentores, porque eu acho que isso daí foi muito importante para o desenvolvimento do grupo. Agora, o mentor empresarial, ele dá uma visão diferenciada mesmo no negócio, então tem que aproveitar bastante o mentor empresarial. A gente procurou uma patente que já fosse mais do nosso conhecimento, e o mentor acadêmico, ele está preocupado também com publicação, ele está preocupado com o produto dele está funcionando, a patente dele está funcionando, mas com o mentor empresarial a gente tem a visão de mercado mesmo. Será que vale a pena fazer aquele? É uma ideia super bacana, legal, o cara está louco para fazer aquilo, mas se não vai vender, isso não interessa para o mentor empresarial. E aí também não deve interessar para o grupo. Então, o mentor empresarial traz essa visão que foi muito importante para a gente. Mentoria, os caras só vão te questionar com mais perguntas, fazer outras perguntas de tal forma que você consiga visualizar outros caminhos. Eles jamais vão te indicar um caminho, porque, na verdade, senão você não teria empresa, ele seria seu chefe. Então, o primeiro ponto que você tem que estar em mente é ter as perguntas, ter algumas hipóteses, ter um estudo de mercado e tecnológico para formular algumas perguntas para que ele possa refletir com você e devolver em outras perguntas que você possa tomar as melhores decisões ou enxergar melhores caminhos. No meu caso, o meu mentor empresarial foi o Alexandre Neves, ele foi muito receptivo, tive ótimo momento, ele sempre fala, isso daqui, ó, você está nesse ponto, esse ponto aqui não está muito claro. Né? A gente sempre anotava e depois em casa fazia o homework. Esse ponto aqui, isso daí, eu mesmo, se eu fosse o cliente, eu não pagaria por isso. Então, talvez a nossa pesquisa de mercado estava meio ruim ou furada. Então, vamos rever. Daí ele mesmo falava, eu conheço um cara na Delphi, se vocês trabalharem assim, ou vocês já pensaram nisso, pensem que daí eu posso fazer a ponte para vocês. Então, eles podem ser um ponto muito útil se vocês saberem explicar o que vocês querem. Eles são seus, na verdade, seus primeiros clientes. Você conseguir convencer eles, eles vão conseguir, além de orientar no caminho, abrir a porta para outras empresas, para você validar, ainda auxiliar a validar algumas hipóteses e dar alguns pontos que você pode ou não melhorar. Bom, gente, eu acho que em como aproveitar bem o mentor, tudo que eu falei a respeito do cliente vale para o mentor, tá? Responsabilidade com o mentor é fundamental. O mentor ele é um cara que tem a empresa dele, ele tem todas as tarefas da empresa dele para ele realizar,
Ou seja, ele está lá de coração aberto assim, para ajudar vocês no seu projeto. E isso é muito importante, então você ter uma responsabilidade com ele. Se você marca com o mentor, vai lá, sabe? Não dá o cano no seu mentor. E está preparado, porque o mentor é um cara que vai te ajudar muito. Ele, como o Thierry disse, ele vai te fazer várias perguntas, só que você tem que estar preparado até mesmo para receber essas perguntas. Se você não estudou a tecnologia, se você não saiu para o mercado, o cara pergunta, como é que você vai vender isso daqui para o mercado B2C? Vai ser uma pergunta filosófica, porque não vai ser, você não está preparado para receber aquilo. Você precisa de mais informações. Fazer o homework, como o Thierry diz, é outra coisa fundamental para você aproveitar bem o seu mentor. No nosso caso, o nosso mentor era o Marcos Ferretti, da Postron. Ele falou para a gente assim, olha, o seu plano está muito bonito, está muito legal, só que eu quero sua estrutura de custos. Quanto vai custar para fazer esse extrato? Não sei. Beleza, a gente não sabe. Daí a gente foi lá, elaborou tudo de novo, elaboramos todos os custos para vários processos e várias alternativas. A gente viu que 80% do que aquilo que a gente tinha pensado foi para o buraco. Mas foi porque a gente pegou e levou a sério uma reflexão que o mentor colocou, de colocar os custos no lápis. Pode parecer óbvio, mas não é tão óbvio assim. E eles vão fazer tantas perguntas óbvias que para vocês não vai ser tão óbvio. Então a gente pegou essa sugestão deles, desenvolveu isso, e isso foi a diferença entre ter uma coisa que está dentro da realidade e ter uma coisa que só existe na nossa cabeça. Eu acho que esses são os pontos para aproveitar bem o mentor. Responsabilidade, você estar preparado antes dele fazer a pergunta e você se preparar para responder bem aquela pergunta. Só complementando uma coisinha que o Murilo falou, aproveitar que esse pessoal, eles são executivos, eles entendem de legislação, eles entendem de impostos, eles entendem de regulação de mercado. Então, esse é o tipo de coisa que a gente tem uma mínima noção do que se trata, e você tem que tentar levantar com o seu mentor o máximo possível de desafios que você vai ter pela frente para começar a batalhar eles. Então, isso você tem que aproveitar bastante. Vou fazer mais uma pergunta, depois a gente vai abrir para vocês fazerem as perguntas. Só reforçando, quem quiser fazer as perguntas, podem ir anotando no papelzinho, levantando, as pessoas já vão passando, enquanto a gente vai conversando aqui, as pessoas já vão passando e vão recolhendo. Fica mais fácil para a gente organizar depois. Então, resumindo, essa ideia do mentor como a Bia já comentou e deu um recadinho para vocês, né? Se fizer bobagem com o mentor reclamou, não usou ele bem, perde-se pontos da equipe. Okay? Então, a última pergunta que eu vou fazer é o seguinte, se vocês pudessem mudar duas coisas, né, se vocês pudessem se inscrever para o Desafio 2013, participar do Desafio 2013, e pudessem mudar duas coisas apenas, eu sei que tem bastante coisas a aprender que vocês mudariam, mas duas coisas apenas que vocês mudariam para a versão do Desafio 2013, se a equipe de vocês estivesse inscrita e vocês pudessem participar de novo. Bom, não sei, deixa eu pensar. No grupo... Não, eu acho que no trabalho que a gente fez talvez não mudaria nada, mas talvez poderia ter mais um integrante do grupo. Nós trabalhamos em 3 e nós 3 éramos da pós-graduação da elétrica e mesmo que a gente se dá muito bem, um fato é que se você tiver um grupo com características complementares, isso de fato vai ajudar. Assim, eu acho que, de qualquer forma, é essencial você ter um grupo com pessoas que você se dê bem, que sejam, de fato, boas pessoas, porque o relacionamento vai ser intenso, sim, e vai ter briga, e vai ter coisas, né? Então, que você realmente goste das pessoas com que você vai trabalhar, mas melhor ainda se essas pessoas souberem coisas diferentes das coisas que você sabe, que aí você vai ter uma interação melhor. Acho que talvez só isso eu mudaria. Ter mais um integrante, talvez mais um computeiro, né? Aí seria melhor. Isso é verdade. Um grupo heterogêneo ajuda bem mais.
Então, a gente trabalhava tudo no mesmo laboratório da pós-graduação da elétrica, todo mundo técnico, quem era o cara de vendas, quem era, a gente teve que desenvolver na hora, e isso atrasou um pouco, né? Então, eu mudaria também, já no início, já está desenvolvendo com toda a força no início, porque a gente às vezes espera chegar o prazo, a gente vai fazendo, sempre é isso, né? Então, se você conseguir fazer seu planejamento desde agora, saindo da palestra, você já começar a testar, não só também fugir dessas perguntas filosóficas, porque isso é só perder tempo, você ficar filosofando sobre, não, tem que testar. Se você começar o teste logo no começo do desafio, isso vai ajudar bastante também. É uma pergunta bastante difícil, até mais que acabei sendo vencedor. Então, mas uma coisa que eu falo assim, que foi o que aconteceu com a minha equipe, eu vejo em primeiro lugar, escolham algo, pensam em algo que vocês realmente gostam e tem alguma coisa para agregar. No caso do meu, você fala assim, por que você escolheu essa tecnologia? Será que é porque era bonitinha ou porque tinha mercado para isso? Não, porque eu senti no meu sócio aqui, que é engenheiro elétrico, o brilho nos olhos dele. Ele participou da Fórmula SAI, tá, algumas coisas. Eu gosto da área de meio ambiente, a gente sentiu, não, realmente isso pode ter um impacto ambiental, e ele gostava muito da automobilística. Eu senti, se a gente trabalhar com isso, ele vai se engajar, ele vai querer, vai te motivar. Então, eu acho que o que fez a gente vencer o desafio não foi o modelo de negócio, não foi correr atrás do cliente, e sim que a gente realmente se apaixonou por isso e foi à frente. Então, se eu pudesse fazer alguma coisa para ganhar o desafio, eu buscaria me conhecer até melhor, o que eu posso fazer, o que realmente eu gosto. Aqui o desafio, a Unicamp, é um banco de ideias. Aí. Para cada patente são um monte de ideias que a gente ainda não utilizou. Não precisa pensar, quero empreender, mas não tenho ideia. Como? A Unicamp está cheia de ideia. Então, pegue uma ideia, pense alguma coisa. Não, é isso. E vamos colocar. Então, se eu pudesse, eu me conhecia um pouco melhor, via as habilidades que eu podia fazer, tanto de mercado quanto tecnológica, e o resto não mudaria. Apesar da equipe ter sido heterogênea, todo mundo num canto, difícil de reunir, esse desafio que foi muito bom, que fez eu crescer e estar em parte do que eu sou hoje. Bom, gente, como o Virgílio falou, tem milhões de coisas que eu mudaria na abordagem. Apesar de, sei lá, ter ganhado o desafio, eu sei que o meu trabalho foi muito ruim perto do que ele poderia ter sido feito hoje. Eu acho que todo mundo da equipe tem uma visão, né, que é o aprendizado. Mas, juntando duas coisas. A primeira é quanto à equipe. Eu contrataria. Eu teria um farmacêutico na minha equipe. Eu começaria a equipe com um farmacêutico. Ponto. Porque a gente tá pensando agora no desenvolvimento de cosméticos. Como que nós vamos colocar um registro de cosmético na Anvisa sem um farmacêutico? É impossível. Tá? Isso é uma questão de regulamentação, precisa ser feito. Então, eu melhoraria a equipe para deixar ela mais heterogênea e mais focada naquele grupo de aplicação, naquele mercado que nós estamos inseridos. A segunda coisa é quanto à nossa abordagem comercial, principalmente nas primeiras reuniões. Ou eu me prepararia mais, que talvez acontecesse, ou eu criaria menos expectativa no cliente. Eu lembro que teve uma fatídica reunião na Natura, que nós conseguimos marcar. Na nossa cabeça, a gente ia chegar lá e vender óleo de pitanga para a Natura. Ideia louca, né? Porque nunca que eu ia conseguir vender uma coisa na primeira reunião, ainda mais para a Natura de uma empresa que não existe. E nós fomos lá, pegamos... imprimimos a patente, colocamos no carro, montamos no carro e fomos. Eu e o André, que também é engenheiro mecânico. Então, a gente não sabia nada sobre fazer creme, a gente não sabia nada sobre a necessidade da Natura, sobre a cultura da Natura, sobre o mercado de cosméticos. E eu acho que sobre cremes em geral e produtos. Enfim, a gente não sabia absolutamente nada. E a gente foi extremamente despreparado lá. Chegamos lá, a gente achou que fosse estar um
um analista ou um estagiário, estava simplesmente o departamento de desenvolvimento da Natura inteiro, do diretor ao estagiário. Sentado, olhando na nossa cara, falando, vocês prepararam alguma apresentação, alguma coisa? Não, né? A gente achei que fosse mais um bate-papo, a gente veio falar do óleo de pitanga. Não, isso eu mudaria porque é fatídico esse aprendizado. Ou eu ia criar menos expectativa na Natura, falava, não, vamos começar a trocar uma ideia com calma, a gente está tentando ver essa tecnologia, vamos ver como essa tecnologia se adequa a você, na sinceridade e na calma, ou eu estudaria mais, eu pegaria e falava, professor, eu vou numa reunião na Natura, eles estão super interessados na tecnologia, vamos lá, você explica, você consegue melhor. Eu ia ver também, porque a Natura, o conhecimento do professor, pelo que eu vi, não ia ser suficiente para a fome da Natura de informação daquilo lá. Eu estudaria mais sobre a aplicação daquele extrato, por que aquele extrato é bom para a pele, alguma coisa assim, e daria uma solução completa. Porque, olha, eu garanto que a expectativa da Natura naquele dia foi mais do que frustrada. Então, eu acho que são essas as duas coisas principais que eu mudaria. Bom, dando seguimento agora à primeira pergunta enviada pelo público, acho que tem uma pergunta bem ligada ao que o Murilo está falando. Pergunta como foi o começo do desafio, mas também como vocês escolheram a patente, né? Como foi para vocês escolherem a patente? O pessoal tem que escolher até dia 10 aí, está todo mundo em dúvida. Então, rapidamente, em 1 minuto, cada um, explicar um pouco como vocês escolheram a patente. Bom, a gente fez uma triagem, nós olhamos as patentes selecionadas primeiro e vimos, tem patentes interessantes. Só que vamos olhar o banco completo para ver se não tem uma outra coisa também interessante ali, né? Daí nós escolhemos do banco completo. Teve sua boa dose de aleatoriedade a escolha, mas nós pegamos lá, eu acho que isso daqui é interessante porque o mercado de cosméticos e farmacêuticos é muito grande. Ou seja, nós vamos estar num mercado que tem muito dinheiro. Então, o mercado que tem muito dinheiro está mais disposto a pagar por inovação. Foi esse o direcionador. Em qual mercado tem mais dinheiro para escolher a patente? Uma coisa que a gente deu importância também é que a mesma tecnologia que a gente ia utilizar para fazer o extrato de uma patente só, tinham mais 19 ou 20 patentes da Unicamp que utilizavam a mesma tecnologia. Então, a gente estava embarcando muitas possibilidades de negócio só aproveitando essa mesma tecnologia. Foi uma coisa que foi muito importante na nossa escolha também. No meu caso, a escolha até da tecnologia começou com o perfil da equipe. Quando a gente começou a montar o grupo, a gente pegou, eu, por exemplo, eu gosto muito da parte de meio ambiente e tal. Tinha um outro que era o Diego, que ele trabalhava numa startup de sustentabilidade, o Wellington, que fez parte do meu projeto, eu até virei embaixador ambiental, e o William, que ele tinha trabalhado na fazenda do pai dele, ele gostava bastante, sempre se preocupava com o meio ambiente. Então, a gente acabou fazendo uma equipe mais de sustentabilidade, pegando uma coisa heterogênea para formar. Então, a gente acabou selecionando 3, 4 patentes nessa área que poderia dar um impacto sustentável, e disso o que acabou selecionando foi o impacto que isso ia gerar, potencial de mercado e o brilho nos olhos da minha equipe. Com um final, como o Wellington está no Fórmula SAI, eu vi aquele brilho, eu também gosto do mercado automobilístico e eu senti um grande potencial, por isso acabei pegando essa patente. Para a escolha da patente, 2 coisas a gente notou, né, na patente, tentou buscar na patente. Primeiro, mercado. Aquela patente, vamos pensar um pouquinho sobre a patente. Tem como ampliar um mercado? Aquela patente tem um mercado para ser atacado? Então, se o mercado era muito fechado, a gente já passava para a próxima. E outra coisa, área do conhecimento, né? A gente tentou aproveitar, ganhar um tempo, escolhendo uma patente que fosse da nossa área. Galera da engenharia elétrica, vamos pegar uma patente que fosse mais fácil para a gente entender e já ir logo desenvolvendo em cima dela. Bom, só para acrescentar, eu acho que tem que escolher alguma coisa, algum tipo de mercado no qual você gosta de trabalhar. Nossa patente era uma coisa tecnológica, ligada com a instrumentação, a parte eletrônica, mas fundamentalmente para trabalhar com esporte, que é uma coisa que a gente gostava.
Então, isso também eu acho que pode ser interessante na hora de escolher a patente. Bom, nós temos várias perguntas e pouco tempo, então eu vou fazer uma otimização aqui. Eu vou pedir para que vou fazer a pergunta e vou escolher uma das equipes para responder. Então cada um responde uma pergunta para a gente conseguir responder a todo mundo. Então uma pergunta aqui bem interessante. Eu não sei por que eu vou responder perguntar essa pergunta aí. Eu vou lá. Qual foi a maior dificuldade de vocês depois do fim do desafio para continuar o desenvolvimento da patente e colocá-la no mercado? O projeto continuou o mesmo depois do desafio? Como está hoje? Acho que vou perguntar para o pessoal da Mata Burro, porque está em 2011, então tem mandar um pouco mais, né? Bom, depois do desafio, depois que encerrado o desafio, todos aqueles pequenos incômodos que você tinha no seu modelo de negócio vão virar dinossauros vorazes para te devorar. Isso é um fato, tá? Todas as coisinhas ali que talvez fossem pequenas vão virar grandes problemas mais para frente. No nosso caso específico, qual a grande dificuldade que nós enfrentamos? A gente saiu do desafio super confiante que a gente ia vender B2B para a empresa lá. A gente ia pegar um extrato e vender para a empresa cosmética. Não deu certo, porque a empresa cosmética queria saber para que servia aquele extrato. E o nosso know-how, a nossa capacidade técnica, mesmo a que estava com a gente através do laboratório, era de fazer extração daquilo. Ou seja, ninguém tinha testado aquilo lá e comparado na eficácia do poder de tirar olheira. Tá? Então a gente não tinha a informação que o mercado precisava para fazer um creme com aquilo. Tudo bem. Ok, essa foi a primeira desafio. Daí nós estávamos conversando com um possível investidor e ele nos deu uma ideia muito boa que seria mudar o modelo de negócio para vender B2C, que é mais ou menos onde nós estamos hoje. Existem várias dificuldades, eu acho que a maior, que é um dinossauro gigante, chama Anvisa, né? No Brasil, regulamentação não é uma coisa simples e não é uma coisa rápida. Para a gente colocar um creme no mercado, a gente precisa de 2 anos rodando testes, só testes de prazo de validade, tá? Para você informar quanto que vale aquele creme. E para isso a gente precisa ter uma assinatura de um farmacêutico responsável. Um farmacêutico responsável custa o quê? R$2.000, R$2.500 por mês durante 48 meses. Então, no mínimo R$50 mil para você registrar um creme que você não sabe se vai vender. Então, essa é a dificuldade que nós estamos enfrentando hoje. Qual a solução que nós estamos batendo hoje é procurar terceiristas de cosmético. Quando você vai elaborar um cosmético, existem empresas com farmacêuticos que fazem esse desenvolvimento para várias empresas. Eles não só fazem o desenvolvimento, como te ajudam a registrar na Anvisa e também produzem o creme. Então, a gente consegue fazer mais extratos diferentes e testar mais cremes para coisas diferentes. Isso aqui também é um tempo grande e um dinheiro grande que é investido aqui. Então, a gente está sambando entre conseguir esse dinheiro e conseguir esses terceiristas para fazer o nosso creme para a gente tentar vender mais para frente. Nós fizemos, como estamos hoje, atualmente nós já fizemos um protótipo, rodamos acho que 30 cremes, né, com voluntários para teste do creme de ginseng, é o Fex Creme. O Fex Creme, acho que teve um pessoal que já até passou o creme, a Bia. E esse foi o nosso primeiro protótipo. A gente viu que não teve a resposta que nós quisemos que tivesse, ou seja, não foi um creme avassalador assim, em qualidade, preço e apelo ecológico. Então, nós estamos procurando outros extratos para colocar no creme, talvez fazer um creme mais simples, sem efeito de pele, só um creme hidratante. Então, é aqui que nós estamos hoje, depois de 2 anos. O creme é bom, passa o creme, daí fica tudo vermelho e tal. Brincadeira. Bom, a segunda pergunta que eu vou fazer aqui, a terceira, desculpa, é como desenvolver os técnicos do projeto e buscar investidores em pouco tempo para os nossos prazos. Só complementando, não necessariamente vocês precisam buscar investidores até o final do desafio. Aliás, eu acho impossível buscar investidor até o final do desafio. Se alguém tiver com essa ideia aí, eu achava que é melhor dar uma baixada na expectativa, sem querer ser chato, mas ainda não está uma coisa formatada. Talvez dinheiro nessa época faça mais estrago do que benefício. Você dá bastante dinheiro para as pessoas sem uma ideia formatada, validada, a possibilidade de acontecer problemas é grande. Mas a parte dos técnicos aqui, essa pergunta é muito legal por causa disso. Os técnicos do projeto, como buscar técnicos? Vou perguntar para o Thierry, que teve bastante desafio nisso.
é uma pergunta que você vai realmente desenvolver, está aprendendo ao longo, mas no caso, quando a gente montou a equipe, eu que fui até um dos responsáveis pela formação da equipe, eu falei, deixa eu pegar pelo menos 2 caras que têm uma visão bem técnica, tem um know-how técnico para isso, e um cara de negócios para me ajudar. Eu também sou um cara um pouco técnico, mas a gente viu que você vai aprendendo durante o desafio. No caso, o Wellington, ele gostava muito da parte de hardware, ele sempre foi muito mão na massa, e isso é uma coisa muito importante para o desafio, não somente para a parte técnica, principalmente para a parte de business, ir atrás e fazer as coisas. O Wellington ele pegava, às vezes, um hardware, uma plaquinha semi-pronta, ou colocava, mudava uns componentes e fazia um teste. Então, não tem como desenvolver. Você tem que ir no acerto e erro. Você tem que ir colocando a massa. Que nem a gente falou, empreendedorismo dói, porque você vai errar, você vai acertar. Então, não tem uma resposta como desenvolver. E sim, como você ir colocando a mão na massa e aprendendo, errando, mas errando pequeno, mas sempre aprendendo. E falando até um pouco aqui, vocês pensaram, investidor, tudo. No começo a gente pensou até, vamos até investidor, mas depois a gente percebeu que isso não seria o melhor caminho. Porque, primeiro, dinheiro parece, quando a gente pensar em investidor, a gente acabava esquecendo o essencial, que era realmente ver se o mercado tem interesse, realmente desenvolver a patente. Ou melhor, desenvolver o sistema ou o produto. E isso acabava nos bloqueando. Então, a gente percebeu que o primeiro foco é vamos quebrar a cabeça, nos desafiar, tentar ver como que a situação se encaixa, e depois, hoje, a gente está até pensando em fundo perdido, ou como a coisa, mas, a princípio, ainda não investidor. Investidor, vocês vão sentir até uma experiência de desafio, que dinheiro não é tudo, dinheiro é uma consequência de um bom trabalho. Nós estamos cumprindo o prazo de encerrar a parte às 3h30, são 3h30 em ponto, estamos encerrando, então agradeço a todos da mesa.